Toque, 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 o sucesso bate à sua porta. Não deixe a oportunidade passar. Acompanhe esses 20 minutinhos de carecas de saber que o conhecimento rola solto e o humor é garantido. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos começar com a aula de acústica, tá? Vou estar falando com vocês. Cordas e tubos, tá? Cordas pode ser colocado como cordas vibrantes ou cordas sonoras, tubos abertos e tubos fechados. Na verdade, é o funcionamento básico, só para a gente entender o fenômeno físico, tá? Ninguém aqui vai dar aula de música, né? Na verdade, o que acontece? Nós temos aqui, primeira coisa, a corda de um violão, tá? Isso daqui é uma corda de um violão esticada. O que acontece? Essa corda do violão, ela tem comprimento L. Então vamos chamar aqui o comprimento da corda do violão de L. Começo a vibrar esta corda. Aí, como nós vimos ondas estacionárias, as ondinhas vão e voltam, então elas começam a sofrer interferências, tanto interferências construtivas como interferências destrutivas, formando o quê? Os ventres e os nós, tá? Então, a primeira vibração é a frequência mais baixa que tem, que nós vamos ver isso daí. O que é essa frequência baixa? Vai emitir um som que a gente chama de som grave. As frequências mais altas, né, vão emitir sons que nós chamamos de agudos. Tá? E no intermediário entre o grave e o agudo, nós temos o médio. Tá? Na primeira vibração, que é a frequência que eu chamo frequência 1, ou primeiro harmônico, então claro que é associado à vibração da corda. O que ela faz? Eu permito que essa corda vibre, as moléculas do ar que estão em volta dessa corda vibram na mesma frequência e essa energia vai ser transferida. A energia da corda vai ser transferida para o ar por ressonância. Por quê? Corpos que têm a mesma vibração trocam energia entre si. Isto é, corpos, material, a matéria propriamente dita, a matéria que vibra na mesma frequência que a outra, transfere energia uma para a outra, pelo fenômeno da ressonância que também nós já vimos. O primeiro harmônico, nós temos a onda estacionária e a corda ela vai vibrar dessa forma aqui. Então nós teremos dois nós e um ventre, que é exatamente aqui. Então essa corda ela tem o movimento dela somente assim, na vertical. Ela fica vibrando dessa forma aqui. E é tão rápido que você visualiza como se fosse um vulto aqui no meio, né? Tá? Lembrando que esse ponto aqui é um ventre. Aqui é o ventre, que na verdade não é um ponto, né? Na verdade o ventre é a região aqui de vibração máxima. E o nó é um ponto onde não há vibração. A vibração é nula. Lembrando que no nó nós temos interferência destrutiva e no ventre interferência construtiva. Tá? Esse é o primeiro harmônico. Vamos para o segundo harmônico, dobrando a frequência do primeiro harmônico. O segundo harmônico. Então nós vamos dobrar a frequência do primeiro. Tá? Vai ser o dobro da frequência do primeiro. Aí nós teremos agora a formação de dois ventres. Ok? Então o desenho da corda vibrante vai ficar assim. Não esqueça que quando um ponto da corda, ele faz isso aqui, né? Ó. O movimento é assim, tá? Essa corda está vibrando agora assim. Então, quando esse ponto estiver aqui, esse vai estar vibrando em oposição de fase. Certo? Então, esse seria o segundo harmônico. O terceiro harmônico, nós vamos triplicar a frequência do primeiro harmônico. Então, nós teremos aqui
3 ventres, ok? 3 ventres. Então, 3 ventres, teremos essa configuração, e agora as ondas vibrando dessa forma aqui. As ondas chamadas, esse é o desenho das ondas estacionárias. E assim por diante, formando 4 lóbulos, 5 lóbulos, etc. e tal. O som, o que acontece aqui? Ó? Essa corda vibrante, ela na frequência do ar, ela vai fazer com que a onda seja produzida, seja a onda sonora, né, que a gente conhece como a onda mecânica. Então esse som que está sendo produzido aqui é o chamado som fundamental. Som fundamental, que é a frequência, que ele está na frequência do primeiro harmônico, ok? Agora, organizando isso matematicamente, o que a gente vai fazer? Então, repare aqui, ó. A frequência do primeiro harmônico, né? Pensando, então, no primeiro harmônico, o que o examinador quer que você saiba? E o que ele vai perguntar? Primeiro, nós temos aqui, ó, a distância entre dois nós é metade de um comprimento de onda, como nós já vimos em aulas anteriores. Então eu tenho aqui que a frequência do primeiro harmônico, eu tenho que o comprimento da corda é igual a metade do comprimento de onda do primeiro harmônico. Então vai ficar metade do comprimento de onda no primeiro harmônico, tá? Ok? No caso do segundo harmônico, o que nós temos? Nós temos agora que o comprimento da corda vai ficar, ó, repare que agora eu tenho duas metades, né? Então o L é igual a duas metades de comprimento de onda do segundo harmônico. Então nós temos aqui simplesmente que o comprimento da corda vai coincidir com o comprimento de onda no segundo harmônico. Quer dizer, nesta frequência de vibração, nós temos o comprimento de onda coincidindo com o comprimento da corda. Veja que o desenho aqui, ó, esse desenho, mostra que o comprimento de onda é o comprimento da corda, ok? Então, vendo esse desenho por aqui, você repare que o comprimento de onda é igual ao comprimento da corda. Outro detalhe é que essa corda ela é elástica, tá? Ela sofre deformação por ser elástica. Como é que você equaciona no terceiro harmônico? Aqui vou escrever terceiro harmônico. No terceiro harmônico, como é que eu equaciono então o comprimento da corda? Então eu faço o seguinte, ó. No terceiro harmônico, nós temos agora que o comprimento da corda, outra coisa. Repare que o comprimento da corda considerado é a corda na situação de repouso, tá? Então, o comprimento da corda, nós teremos 3 vezes o comprimento de onda do terceiro harmônico dividido por 2. Então, eu tenho 3 metades, né, de comprimento de onda. Eu tenho aqui 3 lambda sobre 2, certo? Ó, lambda sobre 2, só que repare que o comprimento de onda, ele se altera. Então vamos entender, ó. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Você vai aumentando a frequência, o comprimento de onda vai diminuindo, tá? Então eu preciso de mais comprimentos de onda para completar o comprimento da corda. Então, acostumou com essa ideia? Agora nós vamos montar a equação envolvendo velocidade e frequência, tá? Então eu vou apagar aqui, para a gente falar de velocidade e frequência envolvendo o comprimento da corda. Turma, continuando agora, vamos equacionar envolvendo velocidade, frequência e comprimento de onda. Então nós vamos relacionar essa situação à velocidade da onda na corda, comprimento da onda na corda e frequência da onda. Quando formos para a parte sonora, que ela está emitindo som, o
que ela vibra a onda sonora, ela vibra a onda, o ar, ela vibra o ar emitindo onda sonora, nós vamos ter a velocidade de propagação do som no ar, o comprimento do som, de onda do som no ar e a frequência que vai ser a mesma, tá? Então, cuidado, porque o que da corda para o ar, a gente aproveita a frequência. Por quê? Velocidade de propagação da onda na corda é uma coisa. Velocidade da propagação do som que a corda produziu é outra. Certo? Então, mais uma vez, nós fizemos lá que no primeiro harmônico, né? Já vou deixar direto aqui. No primeiro harmônico, o que nós vimos? Que o comprimento da corda era a metade de um comprimento de onda do primeiro harmônico. Certo? Muito bem. Então, eu digo que, para você aqui no primeiro harmônico, que o comprimento de onda nessa situação de primeiro harmônico é 2 vezes o comprimento da corda. Tá? Quando nós formos para a parte de velocidade, nós sabemos que a velocidade da onda na corda ela é constante. Mais uma vez, a velocidade da onda que gerou a onda estacionária na corda, ela é constante, porque a velocidade da onda estacionária, na verdade, é 0, né? Aqui só tem vibração, nós temos só medindo, você só está visualizando aqui uma vibração, não existe propagação longitudinal, né? Você só está vendo a vibração. Então, a velocidade da onda que gerou a onda estacionária, eu vou chamar de V. Sabemos que a velocidade é comprimento de onda vezes a frequência de onda, tá? E aí, nós sabemos que o comprimento 1 é 2L. Então, nós temos que a frequência, que a velocidade, a frequência 1 vai ficar 2 vezes L, o comprimento de onda 1 vai ficar 2L, vezes a frequência 1. Então, a frequência do primeiro harmônico, nós tiramos que a frequência do primeiro harmônico vai ser velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda, tá? Essa é a frequência do primeiro harmônico, ok? Agora vamos para a frequência do segundo harmônico, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo, o comprimento da corda é o mesmo, certo? O comprimento da corda não muda, é a mesma corda. Só que agora nós temos 2 vezes o comprimento no segundo harmônico dividido por 2. Então nós sabemos aqui, eu posso escrever que o comprimento de onda no segundo harmônico é igual a L. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos agora escrever a fórmula da frequência do segundo harmônico. Então o que eu faço? Comprimento 2 vezes frequência 2, tá? Então, olha o que vai acontecer. Vamos apagar aqui. Certo? Aqui é frequência do segundo harmônico, comprimento de onda do segundo harmônico. Esse produto é constante, visto que a velocidade da onda na corda é o mesmo. Ok? O lambda 2 não é L, que nós vimos lá? Então, olha como é que ficou. Agora eu vou passar dividindo. Então, fica assim. A frequência do segundo harmônico é V sobre L. Tá? Vamos para o terceiro harmônico. No terceiro harmônico, a mesma coisa. L igual. Só que eu vou colocar 3 vezes comprimento de onda sobre 2. Tá? O comprimento de onda no terceiro harmônico. Vou passar o 2 multiplicando e o 3 dividindo. Então vai ficar comprimento de onda no terceiro harmônico é igual a 2L dividido por 3. Certo? Então vamos lá. Agora eu vou montar aqui. Frequência do terceiro harmônico. Ó, vamos apagar tudo isso que eu vou substituir. Tá? Frequência do terceiro harmônico, comprimento de onda do terceiro harmônico. Aí eu tenho lá 2L sobre 3. Certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2L sobre 3, que é o lambda 3. Né?
vezes a frequência do terceiro harmônico. Então eu vou fazer o quê? Frequência do terceiro harmônico. Como é que vai ficar? Olha lá. Vou passar o 3 multiplicando V. Então nós teremos 3V sobre... Vou passar o 2L dividindo. Sobre 2L. Tá? Bom, veja agora, se você reparou que... Agora eu vou apagar aqui para você ver. Você repare o seguinte, ó. Quando nós fizermos a frequência do primeiro harmônico, né? A frequência do primeiro harmônico, o que eu encontrei? Vou fazer voltar aqui novamente. A frequência do primeiro harmônico deu V sobre 2L, tá? A frequência do segundo harmônico deu V sobre L. Então repare, V sobre L, tá? Agora olha o que eu vou fazer, ó. Se a frequência do primeiro harmônico é 1V sobre 2L, se a frequência do segundo harmônico for 2V sobre 2L, não muda nada, ó. E a frequência do terceiro harmônico, 3V sobre 2L. Tá? Agora, no lugar da frequência, da ordem da frequência, que o N é o enésimo harmônico, ó, harmônico de ordem N, então, no lugar do 1, em vez de colocar o 1, simplesmente eu coloco o N. Então, olha só. Frequência do enésimo harmônico. Olha lá. Olha como é que ficou. Frequência do segundo harmônico, N não é 2? É que aqui vai ser uma constante, né? Agora o 2 aqui embaixo nunca vai mudar, né? Vai ficar sempre assim. Tá vendo? Então, ó, o enésimo harmônico. Então, essa daqui é a fórmula da frequência associado ao comprimento de onda, que ao mesmo tempo está associado ao comprimento da corda. Então, o que me interessa é o seguinte agora. Ele vai te dar a velocidade da propagação da onda na corda, tá? Ele vai te dar o comprimento da corda e pede qual é a frequência do 20º harmônico. Aí nós vamos calcular a frequência do 20º harmônico. Então agora eu vou apagar, vou fazer um exercício envolvendo essa fórmula, tá? Lembrando mais uma vez que para chegarmos na velocidade, pode ser que ele coloque a tração e a densidade da corda, como nós vimos naquela fórmula de Taylor. Então eu vou estar revendo a fórmula de Taylor e nós vamos calcular a frequência do 20º harmônico, a frequência do enésimo harmônico, pode ser o terceiro, quarto, quinto, tá? O que vai acontecer depois? A hora que eu calcular a frequência de um determinado harmônico, por exemplo, a frequência do quinto harmônico, essa corda passa para o ar, agora vai ser o ar, vai receber essa energia, e a frequência que eu calculei aqui é a mesma frequência de vibração do som. E aí nós vamos envolver a velocidade do som, comprimento de onda do som, tá? Que é totalmente diferente da velocidade da onda na corda e comprimento da onda na corda. Então separe bem isso. Corda e som. São duas coisas separadas. O que eles têm em comum? A frequência, tá? Só isso, frequência. Então, nós vamos fazer um exercício envolvendo isso agora. Turma, nós temos aqui uma situação, um problema, que é a seguinte. Nós temos uma corda vibrante, ou corda sonora. Ela está tracionada, tá? Ele deu a densidade linear da corda para que nós possamos calcular a velocidade da onda na corda. Então eu fiz de propósito esse exercício para a gente separar a corda do som, tá? Pensando na corda, eu vou usar a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor era assim, ó, nós já vimos. Velocidade da onda na corda é a raiz quadrada da tração no cabo, no fio, na tração na corda, dividido pela densidade linear da corda. Tá? Fazendo essa conta, nós temos raiz quadrada, a tração na corda é 250 newtons,
sobre a densidade, que é 0,1 kg por metro. Essa conta, nós tiramos que velocidade vai ser raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500, 50 metros por segundo. Então, essa situação, aqui ó, na corda, a velocidade da onda que gera a onda estacionária na corda, 50 metros por segundo, certo? Ele afirma também, que é dado do problema, que a corda vibra no terceiro harmônico e que o comprimento de onda é de 10 centímetros. Então, o que é o terceiro harmônico? Nós vamos dividir aqui em 3 partes. Ó, então, nós temos 3 lóbulos, tá? 3 lóbulos que estão vibrando. Muito bem. Se ele fala que o comprimento de onda na corda, né? O comprimento de onda aqui na corda é de 10 centímetros. 10 centímetros é essa medida aqui, né? Tá? 10 centímetros é essa medida aqui. Certo? Quanto você acha que mede o comprimento da corda? O comprimento da corda, esse pedacinho aqui a mais, não é? Tá? Visto que este aqui, ó, só o desenho para você gravar, olha aqui o comprimento de onda, tá? Comprimento de onda na corda de 10 centímetros, então, mais metade, então nós temos mais 5 centímetros. Então eu sei aqui que o comprimento da corda é de 15 centímetros, né? Certo? E no sistema internacional vou ter que trabalhar com 0,15 metro. Tudo bem? Não é o terceiro harmônico? Então eu posso usar essa fórmula. Ó. Frequência do terceiro harmônico, nós temos 3 vezes V sobre 2L. Né? 3 vezes V sobre 2L. Tá? Então nós temos 3 vezes 50 sobre 2 vezes 0,15. Visto que tudo sistema internacional. Metro e segundo. Aqui, 0,15 vezes 2, então nós temos 3 vezes 50 dividido por 0,30, ou simplesmente 0,3. Tá? 3 dividido por 0,3 vai dar 10. 10 vezes 50, 500. Então essa frequência do terceiro harmônico é de 500 Hz. Certo? O que acontece? No item A, ele pede a frequência e o comprimento de onda do som emitido. Por ressonância, então veja bem, por ressonância, a frequência do som é a mesma frequência da corda, 500 Hz, certo? O comprimento de onda do som, aí eu tenho que pegar o seguinte, vou até mudar de cor aqui, ó, cuidado, ó. A velocidade do som no ar é de 300 metros por segundo. Então, cuidado, agora eu vou separar. Ó. Daqui para lá já é o som, tá vendo? A única coisa que eu aproveito da corda é a frequência, por ressonância. Então, a velocidade do som é o comprimento de onda do som vezes a frequência, que a frequência é a mesma, 500 Hz. Daqui eu tiro o quê? A velocidade do som, 300. O comprimento de onda do som, que é o que ele está querendo, vezes a frequência, que é 500. Tá? Vamos simplificar aqui. Então nós temos que o comprimento de onda do som emitido, isso é no item A, é igual a 3/5, né? Vou passar o 5 dividindo. 3/5, né? Como nós sabemos que 6 vezes 5 é 30, então aqui é 0,6. Como é metro, eu escrevo, ou 60 centímetros. Então repare que no momento daqui para lá, que eu começo a pensar no som, eu uso a velocidade do som
para calcular o comprimento de onda do som. A única coisa que eu aproveito é a frequência, tá? É isso. Agora vamos para o item B. Qual é a frequência do som fundamental? Turma, então no item B, ele pede a frequência do som fundamental. Então nós vamos fazer F1 igual a 1V sobre 2L, tá? A velocidade da onda na corda havia dado 50 metros por segundo, lembra? O comprimento da corda, 0,15, não é isso? Então aqui você deixa indicado um valor aproximado, que vai ficar 50 dividido por 0,3. Então nós temos a frequência aqui do primeiro harmônico, 500 terços de Hertz, que aqui daria uma dízima periódica, né? Então a frequência do primeiro harmônico de 500 terços de Hertz. Então, turma, só antes de eu me despedir aqui, né? Vamos lembrar que aqui é a frequência do som emitido. Mesmo sendo eu utilizando a velocidade da onda na corda, comprimento da corda, você calculou agora a frequência do som, tá bom? Então vamos nos despedindo. Obrigado pela paciência, até a próxima aula.